Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema e fundador do site Cinema em Cena, e esse é mais um vídeo da série Cenas em Detalhes, uma série que tem recebido o apoio da Casa do Saber, que é instrumental para que esses vídeos possam continuar a ser produzidos, principalmente nessa frequência que são produzidos, porque são vídeos bem mais trabalhosos, mas eu vou falar da Casa do Saber um pouco mais para frente. Hoje nós vamos discutir um filme que eu sou apaixonado, aliás, não só eu, mas eu tenho certeza que boa parte de quem está vendo. E é um vídeo que completou, um filme que completou 20 anos agora, em março de 2024. Ele foi lançado nos Estados Unidos em março de 2004, que é O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. O Brilho Eterno é um filme curioso, analisar um filme como O Brilho Eterno, porque normalmente o cinema é uma mídia muito mais associada à figura do diretor do que do roteirista. Justo ou injusto, eu discuto isso num dos meus cursos, o papel do diretor, do roteirista, como o peso excessivo ao diretor muitas vezes desvaloriza o trabalho que é muito importante do roteirista, mas não é o objetivo desse vídeo discutir isso. Agora, o fato é que o Charlie Kaufman, que é o roteirista do Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, é um raro exemplo de um roteirista que ele desenvolveu uma voz tão forte que muitas vezes, mesmo quando ele não dirigiu o filme é mais referenciado como sendo um filme do Charlie Kaufman do que do diretor, que nesse caso é o Michel Gondry. Claro que depois, e isso comprova como os roteiristas são desvalorizados em Hollywood, porque mesmo tendo esse nome forte que ele passou a ter, ele acabou sentindo necessidade de dirigir os seus próprios roteiros, inclusive dirigiu uma obra-prima sobre um filme, inclusive, que é o meu favorito dele, que certamente vai virar um Cenas em Detalhes em algum momento, que é o Cinédoc Nova York. Mas o Brilho Eterno é um filme também maravilhoso. O Charlie Kaufman, uma das características dele como criador a obsessão dele com o tema relacionado à natureza da nossa identidade. Não só da nossa identidade, mas do nosso inconsciente, do que determina quem nós somos, ou como nós nos enxergamos, como os outros nos enxergam. E, entre outras coisas, uma coisa determinante para a formação da nossa identidade e de quem nós somos são as nossas memórias, as nossas experiências. E ele é um roteirista tão autoral que mesmo quando ele adapta um trabalho de uma outra pessoa, ele acaba imprimindo a sua voz, a sua identidade, né? Tanto Quero Ser John Malkovich, que aí é um roteiro original, mas depois quando ele adaptou Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, ou quando ele adaptou a adaptação, são projetos que ele ajustou a sua visão. Confissões de uma Mente Perigosa. E, claro, os filmes que são conceitos originais, como Cinédoc Nova York, Anomalisa, que também é outra maravilha. E esse Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, ele fica um pouco no meio termo, porque embora o roteiro não seja adaptado de uma outra mídia, de um livro, o que seja, a ideia original não partiu do Charlie Kaufman. Na verdade, ele partiu de um cara chamado Pierre Bismuth, que era um amigo do Michel Gondry, e um dia falou com o Michel Gondry assim que tinha tido uma ideia. Imagina que interessado se um dia a gente recebesse um cartão avisando que a gente tinha sido apagado da lembrança de uma outra pessoa. E esse foi um conceito que intrigou o Michel Gondry, e com quem ele fez o Natureza Quase Humana. O Charlie Kaufman é o roteirista, o Michel Gondry dirigiu, e o Gondry apresentou essa ideia para o Charlie Kaufman, falou, será que você desenvolve um roteiro? E o Charlie Kaufman desenvolveu o roteiro a partir daí. O roteiro é só do Charlie Kaufman, o argumento é codividido com esse Pierre Bismuth e com o Michel Gondry, mas o roteiro é do Charlie Kaufman. E tem toda a voz do Charlie Kaufman. Um outro tema, digamos assim, recorrente na filmografia do Charlie Kaufman é uma visão pessimista em relação ao amor, né? Eu lembro que até na época, quando eu escrevi sobre o Brilho Eterno, eu comecei a crítica citando frases sobre amor dos filmes anteriores do Charlie Kaufman, e sempre uma visão muito pessimista. E aqui eu não sei, embora nós vamos chegar lá em relação ao pessimista e otimista, nós vamos chegar lá na discussão. Só um breve resumo. O filme ele gira em torno de um cara chamado Joel Barish, que quando o filme começa, ele está despertando, e de repente, se vocês ouvirem o miadinho da Polônia, ignorem, tá? Isso é algo que está na mente de vocês, faz parte dessa identidade de vocês, é ouvir gato, de repente, isso não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui, mas ele acorda e ele, em vez de trabalhar, ele sente um impulso muito grande de ir para uma praia. E lá ele conhece a Clementine, que é a personagem da Kate Winslet. E inicialmente eles não se dão tão bem assim, porque ela é muito e eu vou falar sobre a personalidade deles, ela é muito expansiva, muito extrovertida, e ele o contrário,
mas eles acabam se envolvendo. E aí o filme faz uma elipse e a gente vai ver eles em um outro momento, os dois personagens, e agora a gente vai perceber que o personagem do Jim Carrey, que é esse Joel Barish, ele está destruído, o relacionamento deles acabou, ele está se sentindo muito mal com aquilo. E inclusive é interessante porque os créditos iniciais do filme só começam depois dessa longa introdução. O filme tem tipo 18 minutos de duração quando os créditos aparecem. E ele descobre que ela o apagou da memória. Um procedimento feito por uma empresa chamada Lacuna, né, muito apropriado o nome, e ela apagou todas as lembranças relacionadas a ele, ela apagou da memória, e ele resolve fazer o mesmo como uma espécie não só de retribuição, mas também para poder lidar com o sofrimento que ele tá sentindo. Mas, no meio do processo, ele se arrepende e ele tenta impedir que as lembranças sejam apagadas, só que ele está inconsciente e o processo está acontecendo. Essa é a base do Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Uma coisa interessante em relação, por exemplo, à escalação do Jim Carrey. Jim Carrey, que é um ator muito mais conhecido pelas suas composições expansivas, composições muito marcadas pela expressividade física, facial, por ser até, né, overacting. Ele até brinca com isso num dos bloopers lá dos erros de gravação, digamos, do O Mentiroso, em que alguém chama ele de overactor. E é uma escalação interessante porque o Joel Barish, o personagem que ele interpreta nesse filme, é o oposto do que passou a ser associado a um personagem do Jim Carrey, pelo menos até o momento que o filme foi rodado. E é curioso porque a Kate Winslet, como a Clementine, ela acaba assumindo várias das características que nós normalmente atribuiríamos a um personagem do Jim Carrey nesse sentido. Esse contraste entre os dois personagens é fundamental de um ponto de vista dramático e é muito bem expressada na composição física dos personagens, através do figurino, por exemplo. Quando a gente pega, por exemplo, essa cena inicial, essa sequência inicial em que eles se encontram, é muito significativo, muito simbólico o fato de ele estar usando, por exemplo, gorro e ela não. Né? É quase como se ele estivesse se protegendo, evitando ser visto, e ela não, ela inclusive com o cabelo muito colorido. Eu vou falar sobre o cabelo dela daqui a pouco, mudando de cor ao longo da vida, ela sempre muda o cabelo, e esse contraste dele com o gorro é ela sem, as cores da roupa dele escuras, e ela ao contrário, um laranja gritante. A postura do Jim Carrey no filme, né, ele principalmente no começo, quando ele conhece, ele evita olhar diretamente para ela, ele desvia o olhar constantemente, ele fala baixo, ele é tímido. A própria narração do filme, que é feita por ele em vários momentos, é uma narração em um tom melancólico. Então é um personagem introspectivo, é um personagem melancólico, é um personagem enfim... E ela, ao contrário, ela fala alto, ela movimenta, ela busca conversar com quem ela não conhece, né? E é uma atriz também fantástica, porque mesmo que a Clementine seja essa personagem expansiva, alegre em boa parte do tempo, dê a impressão de ser alegre, embora a gente perceba, né, graças ao talento da Kate Winslet, momentos em que não é tão assim. Tem um momento, por exemplo, que eu acho lindíssimo, que ela fala pro personagem do Elijah Wood, ela chama ele pra praia, ele fala, vamos, e ela fala assim, nossa, tô tão animada. E é maravilhoso porque ela fala, eu tô tão animada, mas você vê no olhar dela que ela tá triste pra caramba. É preciso uma atriz de uma sensibilidade, um talento imenso para evocar esse tipo de contradição. E ao mesmo tempo, ela insiste em dizer, e é um outro momento muito feliz, o roteiro do Charlie Kaufman, em que ela coloca para ele, eu não sou um conceito. Né? Essa ideia muito comum em filmes, principalmente comédias românticas, enfim, ou romance, pode não ser comédia, em que você tem personagens que têm uma personalidade atípica. Eu acho que na época ainda não havia sido cunhado o termo Pixie Dream Girl, ou Pixie, enfim, esse termo Pixie para associar esse tipo de personagem, eu não sei se tinha sido cunhado na época. Mas é um tipo de personagem tão recorrente que surgiu um termo para defini-las. Né, que essa personagem que ela tem uma personalidade muito atípica, cheia de enfim, manias próprias e muito alegre, vivaz, e que ela existe para corrigir ou para consertar ou para salvar o protagonista que é triste, é deprimido e tal. E ela diz em certo momento, eu não sou um conceito.
E isso é muito bacana, porque, e mais, nas mãos de uma atriz menos competente, era muito possível que ela virasse esse conceito, e não é. Uma outra forma de diferenciar os personagens, inclusive do ponto de vista de direção de arte, quando a gente vê a casa da Clementine, é um lugar amontoado de coisa, muito cheio de coisas coloridas, e a casa dele mais... sem tantos elementos, principalmente no começo do filme, sem tantos elementos espalhados pelo cenário, com cores bem menos colorida, bem menos alegre. E essa diferença ela é fundamental para a dinâmica, como a gente vai ver. Deixa eu só interromper um pouquinho a discussão sobre o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças para falar da Casa do Saber, que apoia os vídeos da série Cenas em Detalhes, que eu sempre digo, são vídeos que são bem complicados de fazer, porque envolvem a pesquisa, rever o filme, reescrever o roteiro, filmar, editar, enfim. E para fazer com a frequência com que nós temos feito esses vídeos da série Cenas em Detalhes, o apoio da Casa do Saber é fundamental. E outra coisa que eu acho bacana, não é só que a Casa do Saber permite que a gente faça esses vídeos, é que sinceramente eu tenho orgulho de ter uma parceria com a Casa do Saber, que aliás, que em breve também vão ter cursos meus lá. Uma coisa que eu acho bacana dessa parceria com a Casa do Saber é que qualquer tema que eu buscar em cursos que tenham a ver com a discussão do vídeo que nós estamos fazendo, eu vou encontrar. Por exemplo, um vídeo que eu quero, uma aula, um curso que eu quero recomendar, especificamente dentro dessa discussão do Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, é um curso chamado O Inconsciente, de Freud, as reformulações da neurociência, do Daniel Omar Pérez. E o que é bacana é que você, se matriculando na Casa do Saber, você tem acesso não só a esse curso, mas a todos os cursos presentes na plataforma. E usando o cupom Cenas em Detalhes, você ainda ganha 10% de desconto na matrícula, na inscrição. E vale a pena pra caramba. E falando dessa diferenciação e da composição dos personagens, obviamente o cabelo dela é muito importante. Como eu falei, ela muda o cabelo várias vezes ao longo do filme. Tem uma função prática para isso, que é a possibilidade da gente diferenciar os momentos que nós estamos vendo. Porque o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, assim como, por exemplo, a Amnésia, do Christopher Nolan, ele conta uma história que vai voltando no tempo. Né? Porque as memórias dele vão sendo apagadas, elas vão sendo apagadas em ordem reversa. As mais recentes primeiro e depois vai voltando no tempo. Então a mudança na cor do cabelo dela é muito importante para manter o espectador situado em que momento nós estamos vendo. Ok, cumpre essa função, mas a escolha das cores específicas do cabelo, essa escolha não é aleatória. Quando você pega, por exemplo, o fato de que quando ele se conhece no começo do filme, ela está usando um cabelo azul misturado com um pouco de verde, em que ela inclusive chama essa cor, depois a gente vê de Blue Ruin, né, de ruína azul, que é um momento em que ela está realmente em ruínas. Porque, obviamente, eu estou contando que você que está vendo esse vídeo já viu o filme. Se não viu, pare e vai ver o filme e depois volte. Porque o que nós vamos descobrir ao longo do filme é que aquela sequência inicial não representa o início do relacionamento deles. Vem depois do final. Eles estão se conhecendo de novo. Depois que eles tiveram as suas memórias apagadas. Então, depois que ela teve o seu fim do relacionamento com o protagonista terminado, e a ponto dela ter que apagar as memórias, ela adota esse cabelo azul, né, essa ruína azul, e simboliza aquele momento que ela está, de tristeza profunda, ao mesmo tempo em que existe um tom de verde. Por que esse tom de verde é importante? Porque quando a gente vai voltando no tempo, a gente vê que quando ela conheceu ele de fato pela primeira vez, o cabelo dela era verde. E aí o verde com todo o seu simbolismo de esperança ou uma coisa de natureza, né, de uma coisa que pode nascer dali, algo fértil. Então é bacana, porque ela está usando cabelo verde no começo, quando eles se conheceram realmente pela primeira vez, e no final, mesmo que ela esteja usando esse azul, né, da ruína, que aquele relacionamento chegou, há uma pincelada de verde ali. Por quê? Porque eles estão tentando começar de novo, como a gente vai ver no final do filme. E no meio termo, primeiro, ela vai usar um cabelo, aí eu estou falando em ordem cronológica correta, tá? Não na ordem que a gente vê no filme. Um cabelo de um vermelho intenso, muito vivo, que é quando o relacionamento deles está, digamos assim, no auge, eles estão muito bem com o outro, apaixonados e entusiasmados, e à medida que vai desgastando o relacionamento, a cor do cabelo dela, o vermelho, vai perdendo a intensidade. Então, quer dizer, tem todo um significado. As cores não são cores aleatórias. E como eu falei, é um filme que ele é contado em ordem cronológica inversa, né? As memórias, porque na verdade o filme tem duas linhas temporais. O filme ao mesmo tempo ele se passa ao longo de 2 anos, ele se passa ao longo de uma noite. Porque dentro da mente do Joel Barish, à medida que a memória dele vai sendo apagada, nós vamos recapitulando o relacionamento dele que durou 2 anos. Mas quando a gente está
externamente a gente está vendo o processo do apagamento da memória, dura uma noite. E claro, depois vai ter esse encontro deles que a gente vê na sequência inicial do filme. Então são duas linhas temporais diversas. E como eu falei, as memórias mais recentes vão sendo apagadas primeiro. Isso cria um efeito muito interessante, que é o fato de que, à medida que o filme vai passando e o relacionamento deles no filme a gente vai testemunhando o começo, ele vai ficando mais leve, vai ficando mais bonito, vai ficando mais a gente entende o amor que surge ali, porque as primeiras memórias que são apagadas e que a gente vê no filme são as piores, que é o fim do relacionamento. Então, na verdade, na prática, e essa estrutura é muito curiosa, a primeira memória deles juntos é a última que nós vamos ver no filme. Então, é uma escolha muito feliz justamente por permitir esse retrocesso. Tanto que é importante porque as primeiras memórias apagadas são as piores, vai lá, até que o momento tem uma memória boa e ele fala, opa, não, tem coisa boa nesse relacionamento, eu não quero que isso vá embora. E aí começa realmente o drama principal do filme, que é o fato dele não querer perder as boas memórias. E claro, dentro dessa lógica, boa parte do filme se passa na mente do protagonista. Então é um ponto de vista muito subjetivo, em que a gente está vendo o tempo todo a visão dele, a maneira como ele se lembra das coisas. Agora, antes disso, o filme já tem um grau de subjetividade que eu acho muito bonito, no sentido de nos colocar próximos do sentimento do protagonista e até de oferecer, digamos assim, pequenas pistas. O filme não trapaceia. Quando você revê o filme sabendo da ordem cronológica, que no começo já tinha... Você percebe, quando o filme começa com o barulho da van deles se fechando, a distância, eles indo embora. Então, enfim, o filme é muito honesto. E dentro disso, nessa sequência inicial, quando ele vai até a praia e ele vê uma casa, é muito sutil isso, mas está lá no desenho de som do filme, a gente está vendo o vento, ele está na praia, um espaço aberto, um dia frio, mas a gente consegue ouvir muito sutilmente ecos da voz da Clementine. Por quê? Ele não está se lembrando daquilo, porque a memória dele foi apagada. Mas aquela casa representou um momento importante do relacionamento dos dois. Então é quase como se o filme, de um lado, estivesse nos dizendo, né, a importância e a pré-existência daquela mulher na vida dele, mas ao mesmo tempo quase demonstrando também, olha, não foi totalmente apagado, tem um eco ali. E tanto tem um eco que os dois são movidos aí para a praia. No mesmo dia, eles acabam se reencontrando. Né? No dia seguinte, que ele apaga a memória, ele sente o impulso de ir para aquela praia para encontrá-la de novo. Então, quer dizer, foi apagado, mas está ali. Né? Aquele eco dela que não desaparece completamente e vai surgir ali. Mas é claro que depois, aí sim, nós realmente mergulhamos na subjetividade dele completamente, de uma maneira muito intensa. E isso é refletido, por exemplo, e eu adoro isso, a maneira como Michel Gondry constrói... e indica para o espectador visualmente e através do som a maneira como as memórias vão sendo apagadas, porque, como eu falei, as memórias mais recentes vão desaparecendo. Então, claro, uma das memórias mais recentes dele é o momento que ele foi lá na lacuna pedir para apagarem a Clementine da memória dele. Então tem uma cena, e nesse momento eu acho que ainda não está tão evidente que nós já estamos dentro da mente dele, e ele fala, né, que ele vai apagar. E o personagem do Tom Wilkinson, que é o criador da tecnologia lá, ele fala, então você quer apagar a senhorita Clementine, fala sobre o nome dela que eu esqueci, e aí logo depois o som começa a desaparecer. Por quê? Porque já fica indicado ali que eles estão perseguindo todas as memórias relacionadas diretamente a ela para apagar. Então isso vai acontecer várias vezes ao longo do filme. Né? Essa distorção no som, que às vezes soa como uma microfonia, às vezes soa como uma distorção mesmo provocada na pós-produção, para indicar o apagamento de memória específica sempre que o nome dela está relacionado. Por exemplo, uma das outras coisas que acontece logo no começo, quando ele descobre que ela apagou a memória, ela viu um bilhete que a empresa mandou para os amigos dela para dizer, não menciona ele porque nós apagamos ele da memória. E aí logo que ele olha para o bilhete, o nome dela desaparece. Então o filme, bem antes dele escancarar, e do próprio Joel perceber que ele já está na própria mente, a memória dele está sendo apagada enquanto ele dorme, o filme já dá essas pequenas indicações. Por exemplo, outro exemplo, o personagem do Tom Wilkinson fala, olha, eu quero que você volte em casa, busque tudo que tiver relacionado a ela, coloque na sacola e traga para cá. Nós vamos usar isso tanto para mapear a sua memória e depois a gente vai destruir isso para você não chegar em casa e ver um monte de objeto relacionado a uma pessoa que você não conhece. E aí quando ele está em casa e ele está buscando os objetos, rasgando o álbum, a foto dela do álbum, pegando desenhos e tal, tem vários momentos em que a fotografia assume uma característica
que depois nós vamos ver que está associado diretamente à subjetividade dele, da memória dele, que é quando parece que o único foco de luz sobre ele é, digamos, um refletor que está na própria câmera. Sabe quando você tem uma câmera e aí a própria câmera tem um refletor, um foco de luz acoplado a ela? Vários momentos no filme isso acontece, né? Como se tivesse, um círculo de luz em torno dele, que inclusive o cerca por escuridão. É um negócio muito angustiante. O filme vai assumindo características de pesadelo em certo momento. Mas já nessa sequência em que ele está buscando as coisas no apartamento, esse esquema de luz já é utilizado, mesmo que a gente ainda não saiba que ele está na subjetividade, né, dentro da própria mente. Então, de novo, o filme é muito honesto com relação à sua estratégia narrativa. Uma outra coisa interessante é a maneira como o filme retrata uma característica muito maleável da mente e das memórias. Porque o que começa a acontecer é, primeiro, as memórias elas não são totalmente objetivas. As memórias mudam na nossa mente depois de um tempo. Elas não são totalmente confiáveis. Segundo, ele começa a projetar elementos não só de imaginação, digamos assim, mas à medida que ele tenta escondê-la, ele vai tentando misturar a memória de um momento da vida dele com a memória de outro. E além disso, enquanto ele está dormindo, ele consegue ouvir o que está sendo conversado em volta dele, ele vai absorvendo algumas informações e que também vão entrando na mente dele. Por exemplo, tem um momento que ele está num corredor breve, de novo, escuro, né? Vai esse refletor apontar diretamente para ele e para Clementine, e o personagem do Mark Ruffalo aparece rapidamente no corredor. Ele não está em nenhuma memória dele, né, naquela específica, assim, embora ali naquele momento a gente vê que é uma memória da lacuna. Mas essa presença do Mark Ruffalo olhando para ele com ela, aquilo não aconteceu daquele momento. Então é uma projeção. Ou, por exemplo, quando é muito bacana isso, o filme é muito inteligente visualmente. Né? Ele, antes de ter apagado a memória, ele foi até a livraria que ela trabalha e ela já não reconhecia, porque ela já tinha apagado a memória, só que ele não sabia disso. Então ele fica e ele vê que ela está com um outro namorado. Só que ele não vê o rosto, e nós também não vemos o rosto desse outro namorado. Depois nós vamos descobrir que é o Patrick, que é o personagem do Elijah Wood, de uma maneira absurdamente antiética. Ele se apaixonou por ela enquanto apagavam a memória, ele também trabalha na lacuna, e ele foi atrás dela, inclusive usa coisas do Joe depois, né, as lembranças que ele entregou para ela, para a lacuna, para manipular a Clementine. Mas enfim, o fato é que o Joel não vê o rosto do Patrick. E é muito bacana, porque mais tarde, quando ele está tentando ver quem que é aquele cara, que ele desconfia que é o cara que ele ouviu a voz dele, e aí na própria mente ele tenta virar o cara para olhar para ele, inclusive é até muito angustiante o efeito que eles colocam, ele não consegue ver o rosto. Por que ele não consegue ver o rosto? Porque ele nunca viu aquele rosto, não está na memória dele. Então é uma estratégia também muito inteligente para nos mostrar o tempo inteiro como o nosso ponto de vista está irremediavelmente preso ao personagem do Jim Carrey. Tem um outro momento que ele vai ver sim o rosto do Elijah Wood, porque aí tem uma lembrança dele em que ele está... É muito rápido isso, é muito sutil. Ele está num momento que ele está conversando com o personagem do Tom Wilkinson antes de fazer o procedimento, ele ouve um barulho e aí a gente vê que o Elijah Wood, a gente não vê ele direito, mas deixou derrubar alguma coisa ali. Porque provavelmente ele ouviu que ele estava falando da Clementine, que ele está apaixonado por ela, né? Enfim. E aí ele deixa derrubar. E mais tarde, esse momento vai ser incorporado na lembrança do personagem do Jim Carrey, e a gente vai ver aquele de novo, ele derrubando alguma coisa, só que quando olha pra gente, a gente vê o Elijah Wood, os olhos dele estão invertidos. Então é quase como se houvesse uma deturpação daquela memória, provocada não só pela confusão mental que ele está sentindo, mas até pela visão negativa que ele passou a desenvolver por aquele personagem. Então, assim, essa maleabilidade das memórias cria uma série de possibilidades visuais imensas, e o Michel Gondry vai explorá-las ao máximo. Não só o roteiro, que eu vou falar daqui a pouco, sobre a exploração dos conceitos, mas o Michel Gondry, visualmente, ele explora isso ao máximo. Como ele vai explorar isso, por exemplo? Através da geografia sem sentido. Tem um momento, por exemplo, o personagem do Jim Carrey vai atrás da Clementine, o personagem da Kate Winslet, ele desce do carro para ir atrás dela, ele anda atrás dela e chega no carro de novo. Porque a geografia mental não faz sentido. Principalmente, não só porque a nossa mente ela é, de novo, muito maleável, mas porque ele está no momento em que está tudo sendo apagado. Então existe uma confusão ali que se reflete no espaço do filme. Além disso, vai ficando cada vez mais escuro. Como eu falei, o filme ele vai assumindo características de um pesadelo, é angustiante, né? Não, e isso é bacana porque reflete não só tudo está sendo apagado, né? Enfim, então a escuridão, mas a própria angústia do personagem não permitir, tentar impedir que aquilo aconteça. E algumas distorções, por exemplo, nesse momento da rua, em outros, o flare, um efeito de flare assim, girando de uma maneira que não é natural, não é
fisicamente não faz sentido, né? O flare ele vira para acompanhá-lo, por quê? Porque, de novo, a lógica dali não faz sentido. Uma outra maneira de ilustrar as coisas, né, essa falta, as coisas sendo apagadas, como eu falei, não só o efeito sonoro, né, que indica quando está sendo apagado, mas às vezes, em certo momento, por exemplo, falta de sincronia. Né, passa a haver uma falta de sincronia entre, por exemplo, o que a Kate Winslet está dizendo, a Clementine está dizendo, e o que a gente está ouvindo. Então vai havendo uma dissociação desses elementos na memória dele. É muito rico isso, porque é um conceito muito complexo. Muito complicado, né? O filme ele se passa na mente de uma pessoa cujas memórias estão sendo apagadas, ele quer manter aquelas memórias e o Michel Gondry encontra várias maneiras diferentes de retratar tudo isso acontecendo. Por exemplo, eles estão em certo momento numa feira e eles começam a conversar e a ter uma briga e a memória inicialmente ela transcorre de uma maneira, digamos assim, naturalista, né? É uma memória dele. Até que a gente percebe que no fundo os figurantes deixaram de ter rosto. Por quê? 2 motivos. Primeiro, a memória está sendo apagada. E segundo, ele não prestou atenção, ele não vai lembrar do rosto, todo mundo está ali. Então a gente percebe, né, de repente os figurantes deixam de ter rosto. Né? Isso depois vai se espalhar à medida que a memória dele vai indo embora. O personagem do Tom Wilkinson, por exemplo, vai aparecer sem rosto. Um outro detalhe que ele usa para mostrar esse apagamento gradual da memória também, eu acho bacana, né, essas várias formas. Ele lembra de uma cena, de um momento dele com a Clementine na cama, ela conversando, ela deitada, né, tentando, enfim, conversar com ele, e ela está com uma caneca que tem a foto dela. E aí, de repente, a cena, a gente corta para um outro momento, ou para a visão externa, né, dos técnicos trabalhando nele, e quando volta para a memória dele, a caneca já não tem mais a foto. Então, a foto dela já foi apagada ali. Então, assim, alguns elementos são mais sutis, outros elementos enfim, são menos sutis. Quando, por exemplo, ele está na livraria com ela conversando e, de repente, presta atenção, os títulos, os elementos das capas dos livros no volta dele começam a desaparecer, os livros começam a ficar em branco. E os elementos vão desaparecendo de repente, vão sumindo, né, as prateleiras, enfim. Então são várias estratégias diferentes. E lembrando, inclusive, falando do ponto de vista do Charlie Kaufman, não é a primeira vez em que ele faz uma viagem tão maluca dentro do inconsciente de alguém. Né? Tem uma cena de perseguição no Quero Ser John Malkovich, que de um ponto de vista espacial, geográfico, é uma loucura. Aquele filme foi dirigido pelo Spike Jonze, que também dirigiria a adaptação. Mas essa loucura dessa viagem dentro do inconsciente também tem uma sequência interessante lá no Quero Ser John Malkovich. Esse apagamento também às vezes acontece de uma maneira até mais chocante, às vezes mais extrema, no momento que ele está dirigindo, logo antes desse momento que eu falei que ele desce do carro e vai atrás dela, mas ele ainda está dentro do carro, e a gente corta para ela rapidamente. Se você prestar atenção, uma das pernas dela já desapareceu. Ela está andando, mas uma das pernas não existe mais. Então você vê claramente que o Michel Gondry ele se divertiu com esse processo, né, de brincar onde é que a gente pode incluir esses apagamentos graduais na lembrança dele, e funciona muito bem. Além dessa fluidez, de novo, pelo fato do filme se passar boa parte da narrativa dentro da mente de alguém, permite uma fluidez espacial imensa. O momento, por exemplo, que ele está na cama, ele se lembra do momento embaraçoso da juventude, da adolescência, e ela está com ele na cama, no quarto que seria dele, né, a lembrança dele da adolescência, mas de repente a luz muda e eles já estão na praia. Então, essa coisa, aliás, eu ia falar meio, mas não é meio, muito onírica também que o Brilho Eterno tem. E isso é bacana porque a gente percebe que através dessa fluidez de um espaço fundindo com outros, não só retrata a maneira como a mente funciona muitas vezes, o fato de estar acontecendo no momento que ele está tentando se pegar as memórias, mas o fato dele estar não só tentando pegar a memória, mas tentando escondê-la dentro de outras memórias. Um outro momento muito bonito, quando ele está tentando escondê-la em outros tempos, né, que ela sugere que ele faça isso, eles estão sentados no sofá, e ele começa a lembrar do momento da infância e começa a chover dentro da sala, porque na memória dele da infância chovia, então dentro daquela memória que ele está naquele momento, antes de voltar para uma memória mais antiga, começa a chover dentro da sala. E aí ele levanta e entra debaixo de uma mesa. E se você presta atenção, a superfície da mesa não é de uma mesa comum. É como se fossem as telhas, é feito do material das telhas de uma coberta na qual ele entra em outro momento da memória. De novo, começa a haver uma sobreposição de memórias. Então aquela telha, daquela coberta, daquele momento, traz para cá e passa a ser
à superfície da mesa sob a qual ele está se escondendo. É fascinante quando você começa a perceber esses detalhes. E, aliás, nessa mesma sequência, né, que ele volta à infância, digamos assim, uma outra coisa que o Michel Gondry faz é de tentar usar sempre efeitos práticos. Então, ele volta à infância, o personagem do Jim Carrey, então ele se vê como criança. Então, o que o Michel Gondry faz? Em vez de diminuí-lo digitalmente, ele usa a perspectiva forçada, similar a que o Peter Jackson usou no Senhor dos Anéis para criar o efeito dos hobbits menores do que as outras pessoas. Então aquilo ali não é quando vocês forem ver aquela cena que você vê a Kate Winslet, não é o tamanho de uma pessoa, de uma mulher normal, e o personagem do Jim Carrey pequenininho. Aquilo ali não é um efeito, é um composite, não é um efeito digital nem nada. Aquilo ali foi filmado, é um efeito na câmera. É um efeito de perspectiva forçada, da maneira como os cenários são construídos, para salientar um distanciamento que, na verdade, para disfarçar um distanciamento que a gente não vai perceber, porque, na verdade, para criar aquele efeito, ele está muito mais longe da câmera do que ela, mas os móveis, os cenários são construídos para disfarçar esse distanciamento. O fato de ter uma profundidade de campo absoluta, então não tem nada fora de foco, a gente perde a noção da distância em relação à câmera, e isso é muito bacana, porque não só funciona de um ponto de vista visual, é legal, porque é um efeito prático, mas aí vem o mérito do roteiro do Charlie Kaufman. Como ele está se lembrando de uma memória da infância, quando ele era uma criança, as emoções começam a se misturar. Então, ele, ao mesmo tempo que ele está falando com ela, porque ele está preocupado com aquilo, ele fala: eu estou sentindo um desejo imenso de minha mãe me pegar no colo. Eu quero que minha mãe me pegue no colo. E ele chora, porque é isso. As memórias, elas não são simplesmente de acontecimentos, são de sentimentos. Então, quando ele se lembra de um momento específico da infância, ele resgata não só o incidente em si, mas a reação emocional que ele teve àquele incidente. E isso é incorporado, digamos assim, entre aspas, no avatar dele que está misturando, que está fugindo de uma memória a outra. É muito bacana isso. Essa exploração do conceito do filme. E não só essa exploração desse sentimento, né? Ele voltou a ser criança e a emoção, mas, por exemplo, a ideia, que é muito bacana, assim, onde é que eu vou esconder essa lembrança que eu não quero que seja apagada? Eu tenho que esconder em outro momento. Qual que é o momento de uma lembrança muito oculta que eu vou ter, muito difícil de encontrar? Um momento de humilhação. A gente tenta reprimir, né, os momentos mais embaraçosos. Então, de um ponto de vista de psicologia, pura psicologia, enfim, é muito intuitivo e é muito interessante. Quer dizer, eu não sou psicólogo, não sou professor, muito menos profissional de saúde mental, mas de um ponto de vista intuitivo faz todo sentido, né? Eu vou tentar esconder uma memória que eu não quero que seja encontrada, junto com outra memória que eu faço questão de reprimir porque ela é muito embaraçosa. Isso é muito bacana, eu já falei isso várias vezes em textos, em vídeos. Quando você tem um roteirista ou realizadores que eles criam um conceito que é um conceito interessante, e eles exploram esse conceito até o seu limite. Eles não ficam só na superfície. Então, vou dar um exemplo que eu gosto muito. Em certo momento, por exemplo, o personagem do Tom Wilkinson explica o personagem do Jim Carrey. Fala assim, os dias que precedem o Dia dos Namorados, o movimento aqui aumenta. Faz todo sentido, né? É um detalhezinho bobo, mas é um detalhe que confere verossimilhança àquele conceito. As pessoas vão querer apagar as lembranças românticas que doem, e é claro que vai chegando o Dia dos Namorados, provavelmente o fluxo de clientes interessados é que ele vai aumentar. É uma ideia que o Charlie Kaufman coloca no filme, como é que eu falei, confere verossimilhança. Ou, por exemplo, quando o personagem de Jim Carrey está na sala de espera e a pessoa do lado dele está de levar as lembranças que ela quer ser relacionadas ao que ela quer que se apague, é uma senhora com um monte de objetos relacionados a um cãozinho. Então a gente percebe assim, ali não é um caso romântico, ela perdeu um cachorrinho, ela não está conseguindo superar que ela perda, ela quer apagar o cachorro da memória. Então não fica só, de novo, explorar o conceito ao máximo, né? Não é só isso para apagar paixões frustradas, apagar qualquer tipo de lembrança dolorosa. E esse cuidado com esses detalhes se reflete também na construção dos personagens. De novo, é um momento sutil, mas tem um momento, por exemplo, que o personagem do Elijah Wood, ele está conversando com a Clementine, que ela liga para ele, ela está sofrendo, ela não sabe direito que ela está sofrendo, ela sabe que está angustiada, e ele fala com o personagem do Mark Ruffalo, que é o chefe dele ali naquele procedimento, assim, eu posso ir lá conversar com ela? E aí ele usa uma expressão que é the old lady is, sei lá, está atormentada. Old lady seria o equivalente em português quando você vê um cara, por exemplo, chamando a esposa ou a namorada de a patroa. E por que isso é interessante?
Porque isso é típico, principalmente de um personagem como o do Elijah Wood. É um cara que ele não tem experiência com relacionamento. Ao contrário, ele é um fracassado em relacionamento. É um cara, digamos, ele seria um protótipo de um incel que se aproveitou de uma vulnerabilidade de uma cliente, numa incrível falta de ética. Primeiro roubou calcinha dela e depois aproveitou a vulnerabilidade para entrar na vida dela e ainda usando as lembranças do ex-namorado dela para manipulá-la. Mas é aquilo, ele é um cara que tanto que ele fala, eu tô namorando, porque é um negócio que pra ele não é normal estar namorando. E aí essa coisa de querer mostrar a superioridade, como aquilo pra ele, a patroa. Ele tá namorando com ela há uma semana, tá chamando de a patroa. Não que se estivesse namorando há 10 meses justificasse. Mas é um detalhe que torna aquele personagem, de novo, mais verossímil, mais complexo e mais... Ele remete a tipos que nós conhecemos. É natural que aquele cara fale aquilo. Não é estranho que aquele cara, de repente, se refira a ela, a patroa. Aliás, todos os personagens não só são performances maravilhosas, mas tem esses toques. A Kirsten Dunst, por exemplo, a maneira como fica claro desde o início, assim, essa fascinação, essa paixão que ela tem pelo personagem do Tom Wilkinson. E ela tentando, né, impressioná-lo e ao mesmo tempo extremamente vulnerável. E aí quando a gente descobre, né, que na verdade ele teve um caso com ela e meio que ele fala que foi de comum acordo, mas a gente vê que ela não queria, né, apagar a memória. A gente percebe o tanto que é desigual a relação do ponto de vista de poder, né? Ele é casado, tem filhos e é muito mais experiente. Né, ela sofre e não tem muito o que fazer, a não ser, enfim. E a gente vê isso na construção dela. Ou o personagem do Mark Ruffalo e o Mark Ruffalo ele sempre teve essa característica, né? De ele projeta uma sinceridade, uma honestidade tão grande. Porque quando ele diz pra ela, olha, eu não sabia que a sua memória tinha sido apagada. A gente acredita nele. A gente acredita nele. É isso, a gente quer confiar nele. E ele, essa paixão, esse interesse que ele tem por ela, levando ele a ser espontâneo, a gente percebe que não é uma coisa normal para aquele personagem ser espontâneo, dançar de cueca, por exemplo, dançar em cima da cama do cara que ele tá pagando. A gente vê que aquilo ali para ele é um negócio assim, ele quer, né, mostrar para ela, não, eu tô aqui, olha, eu sou interessante também. E o personagem do Tom Wilkinson, que transmite uma autoridade, né, dentro como criador daquela tecnologia, que quando ele chega e começa, a gente fica tranquilo assim, né? A gente sabe que ele vai dar conta, mas ao mesmo tempo a gente fica ansioso porque a gente sabe que ele vai dar conta e vai apagar a memória que o protagonista não quer que apague. Mas ele projeta uma segurança total até o momento que a gente vê o lado patético daquele personagem. E ele permite que a gente enxergue aquele lado patético sem que isso sacrifique o resto que ele construiu até então. Só, de um ponto de vista de performance, o filme é extremamente sólido, inclusive com os personagens menores ainda, o David Cross e a Jane Adams fazendo os amigos do Jim Carrey, né, do Joel Barish. Enfim, o filme ele é todo muito bem construído, até em certos, de um ponto de vista estrutural, quando ele planta certos recursos narrativos para usar depois. Um outro exemplo, eu acho muito bacana. Tem uma cena em que a gente vê o Jim Carrey e a Kate Winslet, eles estão numa caminhonete vendo um filme que está sendo projetado numa tela de drive-in. Eles não estão no drive-in, eles estão vendo meio ali, né, do lado de fora do espaço do drive-in, então eles não têm o som e eles ficam dublando os personagens que estão na tela. É engraçado, é uma cena divertida e que mostra, né, como eles se dão bem e tal. Mas ao mesmo tempo funciona como uma espécie de preparação para um momento que vai acontecer logo depois, enfim, alguns minutos depois, em que ele vai se ver como criança e vai ver a personagem da Kate Winslet como criança, inclusive usando uma roupa de cowboy que a gente vai ver rapidamente numa foto dela da infância no momento que ele tira no álbum. Então tem essa coesão interna. Mas em vez de a gente ouvir, quando as duas crianças estão conversando, em vez de a gente ouvir a voz das crianças, a gente ouve a voz do Jim Carrey e da Kate Winslet. Então é muito similar ao que eles tinham acabado de fazer em relação ao drive-in. Só que em vez de dublar a voz dos atores na tela, em vez de eles dublarem a voz dos personagens numa projeção no drive-in, eles estão, entre aspas, dublando a voz dos personagens na projeção interna do protagonista. Estruturalmente é muito elegante isso. É muito elegante. De um ponto de vista de fotografia também é uma construção muito elegante. Por exemplo, o fato deles usarem recorrentemente uma profundidade de campo muito reduzida. Por quê? Porque é como se é isso. As memórias estão sendo apagadas, a visão dele das memórias, o que está acontecendo, está se reduzindo. E a gente está muito preso à subjetividade do personagem. Então cumpre duas funções. Primeiro, que nos prende a visão do personagem, de um ponto de vista de identificação é perfeito. E segundo, que reflete o fato de que o mundo dele, em termos de memória, está se encolhendo. Então a profundidade de campo fica cada vez mais reduzida.
Tem um momento que é tão reduzido, que é um momento que ele está debaixo de uma coberta, que é um momento lindo. Acho que é um dos primeiros momentos em que ele se dá conta assim, opa, não quero que apague a memória. Em que ele está sob a coberta com ela, eles estão conversando. Primeiro a gente vê o personagem do Jim Carrey, depois a gente vê o personagem da Kate Winslet e ela está fora de foco. Ele está em foco, ela está fora de foco. Por que isso? Ela está se perdendo. E aí ela diz uma coisa, que é uma coisa que resgata nele um sentimento muito forte. Aí ela entra em foco. Não na câmera, a gente corta para ele, mas quando volta para ela, ela já está em foco. E ele bota a mão sobre o rosto dela, e é uma profundidade de campo tão reduzida que eu até chamei o Luca para ver, para ele me ajudar. Porque eu estava com a impressão que era um split diopter, era um foco dividido. Porque era muito, assim, é isso, uma questão de milímetros já sair de foco. De novo, diminuto que está ficando o alcance da memória dele. De novo, é elegante de um ponto de vista visual e é uma maneira eficaz de comunicar uma ideia que é muito complexa. Aliás, nessa mesma sequência, em que ela lembra de uma coisa da infância, que ela se achava feia, e aí a gente vê uma boneca, e a boneca está com o rosto um pouco deformado, e aí o rosto da boneca se corrige, se conserta. De novo, é um conceito simples, mas que comunica perfeitamente o que ela está dizendo naquele momento. Assim como a imagem, que é provavelmente a imagem mais conhecida do filme, e que é um momento objetivo, não é um momento da memória dele, é na sequência inicial do filme, quando a gente está vendo eles se conhecendo de novo, que é a cena em que eles estão deitados no gelo, é um plano plongé, né, apontando diretamente de cima para baixo, eles estão deitados no gelo, do lado um do outro, virou até o pôster do filme, e é uma imagem que de novo, é objetiva, porque aquilo ali, nós não estamos na memória dele, mas o Michel Gondry, ele compreende muito bem o peso de como simbolizar elementos importantes sem que ele precise ser ostensivo. Porque naquele momento o gelo está rachado. De um ponto de vista puramente estético, é muito elegante. A gente vê uma série de rachaduras e eles estão dentro da parte direita da tela, dentro de um espaço criado por uma rachadura, os dois juntos. É elegante esteticamente, a maneira como a rachadura de um lado se equilibra com eles do outro. Ótimo. Segunda função, e eu sempre falo, um bom diretor, se ele consegue cumprir várias funções ao mesmo tempo em vez de uma só, ele vai fazer isso. Então, esteticamente faz sentido. Segundo, eles estão no mesmo espaço juntos, então mostra a proximidade deles. Essa divisão que é criada pela rachadura no gelo cria uma caixinha, digamos assim, e eles estão dentro, juntos, no mesmo espaço da caixinha. A proximidade deles está surgindo. Mas simbolicamente faz sentido, porque eles não sabem disso, mas eles estão construindo uma relação em cima de um terreno rachado, que é o passado deles, que já deu errado. Então a rachadura, até lembra quando a gente falou da chegada? Aliás, engraçado, pensei na chegada agora. Na chegada eu falo como o filme joga com a nossa percepção de linearidade, como se a gente vê uma coisa e depois vê outra, a gente entende que essa veio depois dessa, para enganar a gente. O Brilho Eterno faz a mesma coisa no início do filme. A gente vê uma coisa e depois a gente vê outra. A gente deduz que essa coisa que nós vimos depois, ela vem depois, e na verdade ela veio antes. Então ele é uma jogada similar. E, de novo, em relação à chegada, esse simbolismo, essa rachadura, enfim, que a gente vê à esquerda, lembrou da chegada também, porque quando a gente enxerga o tempo, eu lembro que eu discuti isso no vídeo da chegada, que a gente, abstratamente, a gente enxerga o tempo, né? O passado está à nossa esquerda e o futuro à nossa direita. Então é meio assim, né? O passado deles está à esquerda da tela, né? A rachadura, é o passado deles com todos aqueles problemas. E eles estão aqui à direita tentando construir um novo futuro. E mais tarde, inclusive, mais tarde ou mais cedo, né? Quando a gente vai ver a memória deles, quando eles conheceram pela primeira vez, que eles também se deitam na neve, não tem rachadura nenhuma. Eles estão deitados na neve ali, não tem nada, não tem nenhum tipo de distorção. Por quê? Porque eles estão começando realmente do zero. Não tem um passado com o qual eles têm que lidar. É muito lindo isso, é muito lindo. Assim como eu também acho muito bonito e contra-intuitivo quando eles estão no trem, logo no início do filme, eles estão conversando, e é uma conversa que é atrapalhada, porque ela é expansiva, ele é tímido, ela quer estabelecer um contato, ele ainda não está muito interessado naquilo, mesmo porque ela às vezes diz umas coisas que ele fica meio assustado. E tem uma música, né, a trilha acompanhando, e em vez do lógico que seria essa trilha, ou ela está acompanhando a conversa sobre a conversa inteira, ou nos momentos de silêncio a trilha se destacar, o Michel Gondry faz o contrário. Quando eles conversam, a gente ouve a trilha. Quando eles param de falar, a trilha some. Então isso ressalta, inclusive, para o espectador a dificuldade daquela comunicação. Está refletido na trilha ao mesmo tempo.
O Michel Gondry é um diretor muito inventivo. Eu falei, por exemplo, agora há pouco sobre como ele criou o efeito da cozinha, a perspectiva forçada e tal. Tem um outro momento no filme que ele faz com efeito na câmera, que é, caramba, não só é muito complicado de um ponto de vista de execução, mas exige do Jim Carrey um controle técnico sobre a interpretação imenso, que é quando ele vai conversar com o personagem do Tom Wilkinson, e é um longo plano, começa no corredor, do que seria a lacuna, eles entram na sala dele, e aí ele tá com um gorro e ele com uma expressão, né, ansiosa, aí a câmera se desloca e com esse foco reduzido, né, esse ponto de luz reduzido, formando um círculo de luz neles e o resto escuro. Vira pro Tom Wilkinson, o Tom Wilkinson fala alguma coisa, aí a câmera move mais um pouco, a gente vê que o Jim Carrey está na frente dele, já sem o gorro, e a gente vê que é uma memória, ele está se vendo a própria memória. Aí a câmera volta pro Tom Wilkinson, volta pro Jim Carrey, e ele fala alguma coisa, volta o Tom Wilkinson para a versão antiga, e aquilo ali não tem nenhum corte. O que acontecia ali era, toda vez que a câmera se movimentava, o Jim Carrey mudava de figurino, colocava o gorro, tirava o casaco, botava o gorro, colocava o casaco e assumia outra postura. Então ele está interpretando ali o personagem em dois momentos diferentes, com dois sentimentos diferentes, sem corte, rapidamente mudando de um para o outro. Né? E os olhos dele, inclusive, marejam em certo momento. De novo, eu não entendo. A Academia tem um problema com o Jim Carrey. A Kate Winslet foi indicada ao Oscar por esse filme, merecidamente. Ele não foi, e para mim enfim, inexplicável. Aliás, se eu não me engano, o filme também não foi indicado ao melhor filme. Ganhou o roteiro. Eu acho que foi a última vez, se eu não me engano, foi a última vez na história do Oscar, até hoje, enfim, até quando acontecer de novo, em que um filme ganhou um Oscar de melhor roteiro sem nem ter sido indicado ao melhor filme. Agora, como não se indica Brilho Eterno, realmente, sem lembrança, melhor filme, enfim. Mas, e o Jim Carrey, como eu falei, um controle técnico fantástico, um efeito alcançado na câmera sem necessidade de pós-produção. E como eu falei, de um ponto de vista de estudo de personagem ou de uma análise, digamos assim, mais psicanalítica, digamos, dos personagens, e aí de novo faço questão de dizer, estou falando como leigo, mas de um ponto de vista intuitivo é muito bacana, como por exemplo, porque na verdade, sempre nós estamos vendo a Kate Winslet no filme que ela não está com o cabelo azul, aquilo é uma projeção do personagem do Jim Carrey, ele está lembrando e ele está deturpando de acordo com as suas memórias. Mas é muito bacana porque à medida que no filme, nas lembranças dele, ela vai falando várias coisas com ele. E, na verdade, é ele falando consigo mesmo. E, de novo, de um ponto de vista psicológico, é muito fascinante que ele, que é um cara que ele tem dificuldade de falar sobre si mesmo, ela reclama de certo momento, que ele nunca fala dele mesmo, que ele não expõe o que ele está sentindo, ele use a projeção dela para falar por ele, usando, né, a figura dela para expressar coisas que ele não consegue expressar. Ele joga para essa projeção da Clementine na memória dele a obrigação de expressar o que ele não consegue expressar, como Joey Barish. É bacana, né? É bonito isso. E claro, é bonito também, tocante, à medida que o filme vai avançando e nós vamos regredindo nas memórias dele, perceber como as memórias vão ficando mais doces, vão ficando mais belas, né? Porque quando a gente vê logo no início do processo, que ele lembra de uma das últimas brigas que eles tiveram, a gente vê que é uma relação que já se tornou completamente tóxica, né? Ele diz coisas horríveis para ela. Ele é o nosso protagonista, a gente viu ele sofrendo, a gente quer gostar dele, mas ele diz coisas que são horríveis para ela. É uma relação que já está completamente, enfim, tem que acabar mesmo, está destruída. Mas quando a gente vai voltando, a gente vai percebendo, né, tudo que eles construíram, por que é tão difícil para eles se divorciarem daquela relação, porque a base foi muito bonita. Mas são coisas que acontecem, o filme retrata bem, são coisas que surgem. O que, por exemplo, no início é uma idiosincrasia, no início de um relacionamento é uma idiosincrasia que você acha charmosa, depois de alguns anos pode se tornar insuportável. Né? Não quer dizer que vai se tornar mais... Ele fala, por exemplo, em certo momento do casaco laranja que ela veste, que ele gostava, e depois ele fala, depois de um tempo eu passei a achar horrível. É isso, né? E é por isso que o retorno no tempo é bonito, porque a gente vai voltando no tempo e percebendo um momento em que o que o irritava ainda era algo que o encantava. Né? Ainda não tinha sumido, por exemplo, a espontaneidade dela. Era algo que encantava. Depois passou a ser um problema, porque ela é espontânea demais e ele não é. Ela pintar o cabelo, é charmoso, é bonito e tal, depois de um tempo, não, isso é uma fraqueza. Então, enfim, de personalidade. E aí o filme, ele faz ele apresenta uma proposta até filosófica, existencial, interessante, que é sobre
a gente pode até botar isso também na chegada, né? Sobre uma questão determinista. Duas pessoas, sendo quem são, com as suas personalidades características, elas vão estar sempre condenadas a repetir o mesmo tipo de relacionamento? Ele apaga a memória, começa do zero. Eles descobrem, mas eles decidem. O filme sugere, por isso que eu falei que o filme ao mesmo tempo é pessimista, porque é um relacionamento que se torna muito feio, mas ao mesmo tempo é otimista, porque eles decidem. Fica subentendido que eles decidem tentar de novo, mesmo sabendo que eles já passaram a achar. Talvez seja até uma vantagem, né? Eles já sabem o que eles vão achar no futuro, então eles podem se preparar para aquilo. Mas enfim. Mas eles estão condenados a repetir aquilo? Na versão original, eu li uma versão. Eu vou até linkar para vocês. Tem uma versão original do roteiro. E é bacana isso a gente ler, porque a gente percebe o tanto que a visão do roteirista vai mudando. Mas numa versão original do roteiro, por exemplo, que inclusive começa focada na personagem da Kirsten Dunst no futuro, uma visão inclusive muito mais futurista mesmo. Aqui nesse filme não. Nesse filme é uma coisa que não tem nada de futurista. Tem aquela tecnologia, mas o filme em si aparentemente se passa em 2004. No roteiro original não. Você via coisas que eram futuristas e tal. E aí, no final do filme, a gente vê a ficha da Clementine. Chega uma velhinha para poder apagar a memória, e é a Clementine. E aí a gente vê na ficha dela que ela já tem um histórico de apagar a memória, 15 ou 16 vezes que ela apagou a memória, todas as vezes relacionadas a ele. Aí é pessimista. No final original é pessimista, quer dizer, aquele relacionamento vai começar a acabar, sempre do mesmo jeito, porque eles estão condenados àquilo. Então é interessante isso, né? De um ponto de vista mesmo, de extrapolação, né? Será que é possível, né, você corrigir um caminho de um relacionamento que vai enfrentar obstáculos em função do contraste da personalidade das pessoas envolvidas? E aí vem uma outra questão. Se eles apagam a memória, eles não aprendem. Se você não aprende, como é que você amadurece? Sem você amadurecer, não só aquele, mas todos os relacionamentos são condenados ao fracasso de um modo ou de outro. Então, assim, para evitar um sofrimento momentâneo, porque passa. Às vezes demora muito, às vezes não passa completamente, mas aquela coisa aguda daquele sofrimento passa. Ou às vezes não posso dizer isso, enfim. Mas é um sofrimento que naquele momento é muito intenso. Para se livrar daquele momento daquele sofrimento, você se condena a não amadurecer, não crescer, não se permitir ter outros relacionamentos no futuro que se beneficiem das experiências que você teve com aquele. É um tema que o filme propõe, ostensivamente? Não. Mas é fácil extrapolar a partir dessa beleza de roteiro e desse filme lindo que o Michel Gondry dirigiu, que é O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. É isso. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e comentar. Isso é muito importante. Não esqueçam, não permitam que a lacuna impeça vocês de fazerem isso. Um grande abraço, bons filmes.